Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai analisar uma perspectiva teológica bem diferente, sabe? Uma que desafia umas ideias que a gente costuma ter como certas. Estamos falando da chamada teologia de impacto. E a tese central deles é, assim, bem ousada. A Jerusalém da época de João Batista não seria só parecida com a Torre de Babel, mas tipo a continuação física dela, sabe? No mesmo lugar. E tem mais. As visões do Apocalipse seriam um relato direto, quase como um diário, do próprio João Batista. As nossas fontes para essa conversa são os trechos de um estudo, Jerusalém e a Torre e outras questões, e também umas notas de áudio, quando João Batista começou a batizar teologia de impacto. Os dois materiais defendem essa linha aí. Ok, então vamos mergulhar nisso. A nossa ideia aqui é entender essa leitura que se diz literal, concreta. Vamos ver os argumentos deles, que se baseiam na Bíblia, em conexões geográficas e espirituais. É mais para a gente ter clareza do que eles afirmam, né? Sem necessariamente concordar. Mas a ideia central já é, nossa, impactante. O começo e o fim da Bíblia, Babel e Apocalipse, tudo convergindo ali fisicamente em Jerusalém. E com o João Batista como testemunha direta. Então, vamos logo para o ponto que assim, mais choca nessa teoria. Jerusalém é o que sobrou da Torre de Babel. Não é metáfora, é físico mesmo. Quer dizer que João Batista, olhando para a cidade, ele estaria reconhecendo Babel. Isso muda tudo, né? Exatamente. A insistência é nessa literalidade. Para eles não existe uma Babel antiga, lá longe, e uma Jerusalém que veio depois separada. É uma coisa só, uma estrutura, um projeto único que a gente vê em fases diferentes. A teologia de impacto defende que é o mesmo eixo, sabe? Físico e espiritual. Mas como é que eles sustentam isso? Essa identidade geográfica tão radical? Porque, bom, a tradição sempre colocou Babel lá na Mesopotâmia, né? Olha, eles vão buscar pistas nos próprios textos bíblicos. Citam Gênesis 11, que fala da terra de Sinar, onde Babel foi construída, e aí conectam com Apocalipse 11, verso 8, que menciona a grande cidade onde também o seu Senhor foi crucificado. Claramente Jerusalém, né? E essa cidade é o palco de eventos apocalípticos que eles ligam a essa estrutura original. O argumento é que Sinar talvez fosse uma região mais ampla, ou conectada a Canaã, ou que essa história da Mesopotâmia é só uma tradição, não está tão firme na Bíblia assim. O ponto-chave para eles é que o Apocalipse situa essa grande cidade espiritual, a tal Babilônia, em Jerusalém. Ah, entendi. Faz sentido dentro da lógica deles. E além da geografia, tem outros pontos para essa continuidade física? Tipo, a construção em si. Sim. Eles exploram essa ideia de uma identidade material, sabe? E também de um fundamento que teria sido preservado. Fazem uma comparação meio complexa, é verdade, entre os tijolos cozidos de Babel, lá da arqueologia mesopotâmica, e as pedras preciosas da Nova Jerusalém em Apocalipse 21. Embora os materiais sejam diferentes, eles sugerem que há uma continuidade no conceito de construção grandiosa naquele eixo específico. E, mais diretamente, usam textos como Apocalipse 11.8 e 17.18. Interpretam que a base original da torre, ou pelo menos o local e seu significado espiritual, foi preservado. E aí Jerusalém veio e reocupou esse espaço. A ideia é que a estrutura antiga não sumiu de vez, sabe? Foi meio que incorporada. E o propósito? Babel queria chegar no céu, né? Como Jerusalém entra nisso? Aí está outra conexão que eles acham fundamental. Tanto Babel, lá em Gênesis 11, com aquela torre que queria tocar os céus, quanto a Jerusalém do Apocalipse seja a grande cidade que é julgada, ou a Nova Jerusalém que desce, descrita como um portal com 12 portas, as duas teriam o mesmo objetivo básico, ser um ponto de ligação vertical, terra e céu. Um eixo, Babel pela ambição humana, claro, a Nova Jerusalém pela iniciativa de Deus, e a Jerusalém terrestre, na visão deles, acabou herdando essa função de eixo, mas de um jeito corrompida no início. Certo. Essa ideia de Jerusalém como a própria Babel reconstruída
como esse eixo físico da conexão céu-terra. Nossa, isso leva a gente direto para o Apocalipse, né? Como essa identificação toda se encaixa nas visões que João Batista teria tido. De forma central, é o coração da interpretação deles. Quando João, lá em Apocalipse 17, 18, descreve aquela figura, a Babilônia a Grande, aquela mulher montada na besta. Essa teologia diz que ele não está falando de Roma, nem de uma Babilônia futura, nada disso. Ele estaria vendo a Jerusalém do tempo dele. A Jerusalém que ele conhecia, mesmo. Exato. E por quê? Porque, para essa visão, Jerusalém seria a continuação física e espiritual de Babel. A mesma estrutura, o mesmo eixo fundamental, só que agora com uma roupagem diferente de cidade santa, com templo, muros. Então, quando o Apocalipse fala Babilônia, João estaria pensando Jerusalém? Isso. E o fato de o texto chamar ela direto de a grande cidade aparece várias vezes, Apocalipse 17, 18, 18, 10, 16. Eles veem isso como uma confirmação de Deus. Seria como se para Deus nenhuma outra cidade tivesse essa pretensão de ser o centro, a conexão céu-terra de forma tão central quando aquela estrutura ali, a mesma desde Gênesis, seria Babel original, só que na fase Jerusalém. O epicentro da tentativa humana de controlar o acesso a Deus, mesmo que com uma cara de religião. Isso cria um contraste bem forte que, pelo que entendi das fontes, João Batista percebe lá no Apocalipse. Tem essa Jerusalém profana, que seria Babel restaurada, e tem outra Jerusalém, completamente diferente, que desce do céu. Vamos falar um pouco dessas duas? O Babilônia, lá nos capítulos 17 a 19, seria a Torre de Babel restaurada, né, com o mesmo fundamento geológico, espiritual, mas agora com uma fachada nova. Muralhas, o templo, a religião toda institucionalizada ali. Aquela ambição antiga de subir para o céu agora virou um controle religioso aqui na Terra. E a destruição dela, que é descrita em Apocalipse 19. O que seria, então? Seria, para eles, a queda literal e final da Torre de Babel, só que na versão Jerusalém. O fim daquele projeto humano lá de Gênesis, agora sendo julgado por Deus na sua forma sagrada. O ciclo de Babel, da Jerusalém terrestre, acabaria ali. E logo depois dessa destruição toda, entra em cena a outra Jerusalém. Exatamente. A Jerusalém que desce em Apocalipse 21. E aqui a teologia de Intacto dá muita ênfase num detalhe. Ela não é reconstruída por gente, sobre as ruínas da outra. Ela desce, pronta, do céu. O verbo grego que o texto usa é katabainosa, que indica um movimento concreto mesmo, de descida, algo que João estaria vendo acontecer. Uma descida literal, então, não só um símbolo de, sei lá, renovação espiritual. Exatamente. A ênfase deles é na realidade física. Essa nova Jerusalém é descrita como uma estrutura real, divina, que vem ocupar o espaço físico que foi purificado, onde antes estava Babel, Jerusalém. E João descreve detalhes de arquitetura bem concretos, né? 12 portas, com os nomes das tribos de Israel. Sim, lembro disso. Muros com 12 fundamentos, com os nomes dos apóstolos, medidas precisas da cidade, os materiais, ouro transparente, pedras preciosas. A insistência deles é: isso não é só poesia, é a descrição de uma nova arquitetura real, tangível, que João viu. Mas as dimensões são absurdas. Apocalipse 21:16 fala de 12.000 estádios de lado. Isso daria uma estrutura, sei lá, um cubo ou pirâmide gigante com uns 2.200 quilômetros de altura, largura, comprimento. Como é que essa teoria lida com algo que, para nós, é fisicamente impossível? Pois é, essa é a reação natural, né? Mas a interpretação deles é que essa escala impossível é a mensagem. Essa seria a contra-torre, o zigurate de Deus, vamos dizer assim. Não é uma cidade construída de baixo para cima pelo esforço humano para chegar no céu, como foi Babel. É uma estrutura criada por Deus de cima para baixo para trazer o céu para a terra e morar com a gente. A Nova Jerusalém seria a restauração, só que invertida, da torre antiga. Uma inversão total, então. Faz sentido a comparação. Sim. Pensa só.
Babel representa a subida humana usando o material daqui, tijolo de barro. A Nova Jerusalém representa a descida divina, feita de material celestial, ouro, pedras preciosas. E tem aquelas 12 portas, né? Indicando um acesso amplo, mas que é controlado por Deus. O propósito é o oposto direto. Onde Babel tentou invadir o céu, a Nova Jerusalém traz o céu para a terra. Seria a resposta divina para aquela ambição humana original acontecendo no mesmo eixo geográfico. Certo, essa dinâmica de Deus descendo nesse eixo Babel-Jerusalém é fascinante. Agora, como é que o ministério específico de João Batista, o batismo dele lá no Rio Jordão, como isso se conecta com essa história toda? As fontes que a gente viu fazem uma ligação bem direta, né? O argumento é que tanto o batismo que João fazia, quanto a descida final da Jerusalém Celeste acontecem no mesmo eixo físico, ou seja, a região de Jerusalém e o Vale do Jordão, que para eles corresponde ao terreno original da Torre de Babel. Quer dizer que o lugar do batismo não foi por acaso, foi escolhido por causa dessa ligação com o eixo de Babel. Exatamente. E a dinâmica é toda invertida. Lá em Gênesis 11, o pessoal tentou subir por esse eixo. Já no batismo de Jesus, em Mateus 3, e depois na visão da cidade descendo, em Apocalipse 21, é Deus quem desce por esse mesmo eixo. O batismo de Jesus por João é visto como a primeira descida real nesse contexto específico. Como assim primeira descida real? O que isso quer dizer? Olha o que o texto de Mateus 3,16 diz. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A teologia de impacto pega isso e interpreta como um evento físico mesmo, não só uma visão interna de Jesus. Os céus se abrindo literalmente, o Espírito descendo de forma visível. Naquele momento, o eixo Babel-Jerusalém é reativado, só que não pela torre de tijolo subindo, mas pela água que purifica e pela descida divina. Então o batismo seria tipo um prenúncio físico da Nova Jerusalém descendo, uma amostra grátis. Exatamente, uma antecipação física e real. Onde antes o pessoal empilhava tijolo para subir, João usa a água para receber a descida do Espírito. Onde a torre se erguia, o céu se abre. O Rio Jordão vira, nessa leitura, a nova base da torre, só que invertida. Um lugar que recebe o céu em vez de tentar chegar lá. O batismo de Jesus seria um protótipo da Jerusalém que desce. E a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, como ela se encaixa nesse protótipo? Ela seria o cumprimento disso, só que em escala cósmica. Seria o batismo da terra, o que João viu acontecer ali no Jordão, numa escala individual, o céu abrindo, o Espírito descendo sobre Jesus, se repetiria numa escala geográfica, universal, a cidade divina descendo sobre a terra, já purificada naquele mesmo eixo. O batismo individual vira geográfico. Nossa! Sim, o Espírito sobre o homem, Jesus, vira a cidade sobre a terra. A Nova Jerusalém seria o ato final daquela purificação que começou simbolicamente no batismo, mas agora abraçando toda a criação. A sequência seria: a Babel, Jerusalém profana, é destruída pelo fogo divino lá em Apocalipse 19, o lugar é purificado e aí, nesse mesmo eixo, a nova cidade desce do céu, que se abre de novo. É quase como um corpo ressurgindo glorificado das águas do batismo, sabe? Vamos só recapitular essa comparação direta que as fontes fazem, porque eu acho que esse é um ponto bem central, né? O batismo, o Espírito desce sobre Jesus, tem a purificação pela água, é o início da nova criação no indivíduo. A Jerusalém que desce. A cidade desce sobre a terra, o lugar já foi purificado pelo fogo da destruição anterior, e aí se instaura a nova criação na terra. Perfeito. E a teologia de impacto ainda ressalta que o verbo grego para descer, katabaino, é o mesmo usado nesses dois momentos importantes. Para eles, isso sugere que é o mesmo movimento divino, só que em estágios diferentes. No batismo, o céu se abre para um primeiro contato, mais focado. Em Apocalipse 21, o céu desce para um contato total, permanente. O batismo inaugura fisicamente o processo da descida do reino, a Nova Jerusalém completa isso naquele eixo específico. Entendido. Isso realmente coloca o João Batista numa posição, nossa, muito central.
não só como o cara que preparou o caminho, mas como testemunha ocular, talvez até participante dessa dinâmica toda que conecta Gênesis ao Apocalipse passando por Jerusalém. Então, o que isso tudo significa, assim, de forma mais ampla, para essa linha de pensamento? Significa que, para a teologia de impacto, João Batista não estava só usando Babilônia como um apelido para Roma ou para maldade em geral, sabe? Ele estava, de fato, identificando a Jerusalém que ele conhecia como a própria Babel reconstruída. O livro do Apocalipse seria, então, o fechamento literal da história que começou lá em Gênesis 11. A história bíblica não seria só ciclos, mas teria essa linha vertical e localizada. Babel tentou subir naquele eixo e foi parada. A Nova Jerusalém desceu pelo mesmo eixo e consumou a presença de Deus na Terra. E a fonte em áudio que a gente ouviu, como ela reforça esse papel do João? Ela traz mais algum detalhe? A fonte em áudio intensifica bastante essa centralidade do João. Sugere que a vida toda dele foi uma preparação para esse testemunho específico. Ele teria testemunhado sobre Jesus antes mesmo do ministério público de Cristo começar. E que as visões do Apocalipse teriam sido recebidas por ele, a fonte até levanta dúvida se foi mesmo em Patmos, exilado, ou talvez em outro tipo de experiência visionária. E aí ele escreveu isso para umas igrejas da expectativa que já existiriam. E tem um ponto sobre a ordem dos eventos que é bem interessante na fonte de áudio. João teria tido essas visões primeiro, e só depois ele começou o ministério de batizar as multidões. E o que teria destravado o início do batismo seria a ressurreição de Cristo. A lógica que eles apresentam é, sem a ressurreição, o batismo não teria o poder, o significado que passou a ter. O batismo seria como aplicar a vitória da ressurreição às pessoas. E isso talvez explique aqueles boatos sobre ele ter voltado, que o pessoal achava que ele era Elias ou outro profeta. Exatamente. Esses rumores que aparecem nos evangelhos são reinterpretados por eles. Não seria reencarnação, claro, mas talvez ligado a alguma experiência de morte simbólica que eles associam à descrição das duas testemunhas em Apocalipse 11 e o retorno dele com esse poder do batismo e com as visões na mão. Citam até Apocalipse 11, verso 6, que fala do poder das testemunhas para fechar o céu e ter poder sobre as águas, como uma referência a esse poder que João manifestou no batismo. Claro que essa ideia de Babel estar em Jerusalém bate de frente com séculos de arqueologia, que sempre apontou para a Mesopotâmia. Como é que a teologia de impacto lida com essa contradição aparente? Eles reconhecem o desafio, óbvio, mas o argumento é que o testemunho revelado diretamente a João Batista, que eles interpretam literalmente, tem que ter prioridade sobre as interpretações arqueológicas ou as traduções que vieram depois. Para eles, o Apocalipse 19 não é uma profecia sobre o futuro distante, nem só um símbolo. Seria o relato histórico testemunhado por João da queda original da Torre de Babel, que eles identificam com a Jerusalém profana. A defesa é que essa posição, baseada na exegese do que João viu e testemunhou, não seria menos defensável do que a gente aceitar pela fé outros relatos bíblicos que também têm seus desafios arqueológicos, como a história do Êxodo, por exemplo. A diferença seria o método. Eles partem da interpretação do texto revelado como a fonte primária para definir a localização e identidade daquela estrutura. E eles usam alguma outra passagem bíblica para tentar conectar Jerusalém com essa ideia de Babel sendo revertida? Mencionam Atos 2, o dia de Pentecostes que aconteceu em Jerusalém. A lista de nações que estavam lá, versos 9 e 11, inclui gente da Mesopotâmia e da Judéia, lado a lado. E pessoas de muitas línguas diferentes ouviram os apóstolos falando das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Isso é visto como um eco e, ao mesmo tempo, uma reversão da confusão de línguas lá de Babel, Gênesis 11, e acontecendo justamente em Jerusalém. Aquela pergunta da multidão em Atos 2:12, que quer dizer isto, seria como um eco do mistério original de Babel sendo desfeito ali mesmo. E as fontes chegam a sugerir que, talvez no futuro, a arqueologia possa encontrar algo em Jerusalém que confirme isso. Sim, existe essa sugestão, que talvez escavações futuras em Jerusalém possam achar evidências, quem sabe,
tipos específicos de tijolos muito antigos ou fundações rochosas com características particulares que poderiam bater com essa visão de uma estrutura monumental antiga, compatível com Babel naquele local. Afirmam também que Jesus já saberia dessa realidade, Jerusalém igual Babel, antes mesmo da visão super detalhada que João recebeu. E a frase final usada numa das fontes é bem forte. A Torre de Babel foi, na verdade, a primeira queda de Jerusalém. Uau! Bom, resumindo então nossa análise de hoje, a gente mergulhou fundo na teologia de impacto, né? Uma visão que propõe essa identidade literal, física e espiritual entre a Jerusalém do tempo de João Batista e a Torre de Babel. Vimos como eles interpretam o Apocalipse como o testemunho ocular de João descrevendo duas Jerusaléns, uma profana, que seria Babel restaurada e depois julgada, e outra celestial, a contra-torre de Deus que desce. Exploramos a conexão crucial que eles fazem com o batismo de João, que seria o pontapé inicial, físico mesmo, da descida divina nesse mesmo eixo geográfico e espiritual de Babel, Jerusalém. E fica aí a provocação para a gente pensar, né? Se a gente levar essa interpretação a sério, mesmo que só como um exercício de pensamento, essa ideia de Jerusalém como o palco físico da primeira grande rebelião humana, que foi Babel, e também o palco da restauração final com a nova Jerusalém descendo ali. Como isso mexe com a nossa leitura da Bíblia, da profecia e, principalmente, o papel quase centralizador que essa visão dá para João Batista como a testemunha-chave desse processo todo. Que tensões isso cria entre interpretar literalmente texto de visão, como o Apocalipse, e o que a história e a arqueologia geralmente dizem. É uma perspectiva que, olha, no mínimo, força a gente a reexaminar umas conexões que talvez a gente sempre tenha visto só como simbólicas. Fica aí para pensar.